Bora lá então, bora começar, senão a gente pode extravasar nosso tempo. E brevemente, antes de começar, eu vou me apresentar rapidamente aqui a Coru e depois já passo a palavra aí para os nossos convidados. Muito bem. Bora lá então. Gente, antes da gente começar, eu sou Samuel Ferreira, mais conhecido como Muca, na vida e também na Escola Coru. Eu sou administrador da Papo de Gente, das comunidades da Coru. Eu sou do time de Growth e eu quero apresentar rapidamente o que é a Coru para vocês, antes da gente começar a nossa talk, tá? Nós somos uma universidade as a service, então a gente acelera aí pessoas e empresas através de algumas torres de atuação que eu vou explicar para vocês e me aprofundar um pouco mais. Mas antes, eu quero mostrar aqui para vocês, dentro das nossas torres, com quem que a gente já trabalhou, tá? A gente já tem mais de 30 grandes nomes aí. Então, dentro da torre de tecnologia, nós já atendemos o Grupo Boticário, Food, Ambev. Dentro da torre de Growth, nós já atendemos Desktop, Cogna, né? Pessoas de performance, aí, Alpargatas, Eletromidia. Então, dentro aí das empresas que nós já atendemos. Só um minuto. Não é com ele, mas não. Deixa eu só dar uma olhada aqui. Lucas, eu vou te colocar como co-host, só para você dar uma me ajudada aqui rapidinho. Beleza. Peraí. Boa. Aí você me ajuda com o pessoal aí, por favor. Muito bem. E quais são as nossas torres de atuação, né? Hoje nós temos a torre de tecnologia, onde nós temos, né, cursos B2C, B2B, de upskilling, reskilling dentro da área de tech, né, engenharia de software, mobile, engenharia ciência de dados e também produtos digitais, tá? Nós temos aí dentro da torre de growth atuando em vendas B2B, B2C, customer success, customer experience e marketing. Tá? E para pessoas de performance, que é o nosso carro-chefe também, liderança, diversidade e inclusão, desde a implementação da célula diversidade e inclusão, censo, e também gestão de pessoas e soft skill. Para 2024, nós estamos iniciando aí a torre de indústria e operações. Tá? Quem são os nossos fundadores? O Dani, vocês conhecem, ele atua bastante aí dentro da nossa comunidade Papo de Gente, ele é nosso CEO, já foi CHRO da Falcone, CEO da Ambev Tech. Raíssa Florenci encabeça a minha torre, ela é da Torre de Growth, sócia também, diretora comercial, já foi diretora comercial da Startse. A Priscila Costa, encabeçando operações, e Lucas Santiago, nosso CTO. E galera, antes da gente começar, quero lembrar que o nosso curso de programa de aceleração de RH, né, ainda está com inscrições abertas, já ocupamos aí metade da sala, tá? A gente tem um timaço aí de professores e mentores. Para quem está no Papo de Gente, tem 20% de desconto, então o QR Code está aí na tela, se você quiser já fazer sua inscrição, né? A gente tem um pessoal aqui do nosso comercial, o Otávio vai estar aqui na live, se alguém quiser levantar a mão depois para bater um papo com ele, e eu vou deixar o linkzinho no chat para quem tiver dúvida também, quiser fazer a inscrição e bater um papo, tá bom? Então, bora para nossa live. Quero agradecer a presença de todos, Lucas, né, novamente aí mediando a nossa live, e os nossos convidados, o Gian Sperati, a Luciana e a Mônica. Então, Lucas, passo a palavra para você e peço para que o pessoal se apresente também. Muito obrigado pelo tempo de vocês. Boa, valeu, Muca. Gente, obrigado aí pela presença de novo, né? Estamos a terceira semana que eu estou ajudando, acho que na condução dessas lives, tem sido um prazer, que eu estou conseguindo estar mais ativo aí na comunidade também, aprender com os convidados. Acho que esse é o principal objetivo de hoje. Na verdade, eu medio algumas perguntas, no meio eu quebro o roteiro e deixo vocês perguntarem, que eu acho que é mais legal no fim do dia. Mas um prazer, né? Acho que só me apresentando rapidinho, né? Eu sou o Lucas, trabalho no Intel, né? Lidero aqui a área de pessoas também. E, gente, aproveitei a oportunidade aí do curso de People. Acho que poucos cursos de RH são realmente profundos e geram valor, como esse curso que a Coro vem desenvolvendo aí nos últimos tempos. Eu sei de amigos que fizeram vários, assim, que gostaram muito do curso, então não tô nem falando, tipo, nem trabalho na Coro, então não tô nem vendendo como interessada, como entusiasta mesmo. Gente, queria começar o nosso papo, acho que pedindo pra galera se apresentar, né? Acho que estamos com várias hoje figuras de peso aí, Gian, Mônica, Luciana. Vai ser um prazer ouvir de vocês, mas
acho que a gente podia começar com uma breve apresentação. Quer começar, Gian, e depois segue para a Lu e Mônica? Super, super prazer todo mundo. É uma honra dividir aqui com a Mônica, com a Lu, com você, Lucas, com a turma da Coru aqui. É super bacana que esse papo a gente aprende pra caramba também, então acho que é menos no intuito de falar, só trocar experiência e aprender com vocês. Eu sou o Jean, estou na Vivara, estou aqui há 60 dias, 63 dias talvez. Antes disso estive na GUP, estive na Pearson, onde eu também olhei a área de vendas, olhei a área de atendimento ao cliente, e antes disso na Ambev. Bom, Boa, vamos lá, gente, boa tarde. Eu tô super feliz de estar aqui, e mais feliz ainda eu tô pelo tema. Eu brinco que a cadeira de BP foi a cadeira que transformou a minha vida e o meu olhar para a área de recursos humanos. Eu sou a Luciana, mas pode me chamar de Lu, só me chama de Luciana se você estiver mesmo muito bravo comigo, caso contrário, Lu funciona super bem. A minha trajetória é predominantemente na área de RH, então passei por Ambev, onde eu cruzei com o Jean, com Dani, com Priscila, com uma galera que está aí na Coru, com Raíssa. Depois da Ambev fui para a Movile, acho que na Movile eu sentei na cadeira de VP de People e Performance, e depois fui para a Cinti, primeiramente como conselheira, e depois atuando no time executivo, e aí o bichinho do empreendedorismo me picou, e eu tive a coragem e a ousadia de empreender, e hoje eu sou CEO da Tifis Group, que é uma plataforma de Open Talent para C-Level. inclusive, estamos com uma parceria aí com a Tifis Group no Intel para o desenvolvimento da nossa diretoria. Muito legal. Estamos super animados aqui, Lucas. Eu ia falar, saber. É isso aí, tem que ter coragem, né? Empreender só para os bravos. Bom, eu sou Mônica, atualmente na Log, 4 anos já, como líder do time de People. Antes da Log, 11 anos e meio de Google, e antes disso, quase 8 de Nokia. Sou psicóloga, carioca, expatriada aqui em São Paulo e super ansiosa de começar essa conversa. Muito bom, vamos lá então. Gente, acho que um dos grandes objetivos da conversa hoje é de conectar, né, esse BP no papel de RH estratégico, e aí eu queria já puxar esse gancho para entender de vocês, assim, o que é esse RH estratégico que todo mundo tanto fala, né, de o que come, onde vive, né? Queria ouvir um pouquinho de vocês, opiniões sobre esse tema. Quem quiser começar. Bom, eu vou começar porque os últimos serão os primeiros, né? A gente inverte. Bom, como é que eu vejo isso? É a diferença entre um RH estratégico, né, fazendo uma comparação com uma função mais tradicional de recrutamento, gestão de pessoa. E aí eu vou me usar como exemplo, né? Quando eu era estagiária, quando eu comecei, o primeiro estágio foi no Pactual, e depois na Nokia não foi muito diferente. A gente, né, quer mostrar serviço. Eu sempre fui uma pessoa de ação, de botar a mão na massa, etc. Então, alguém chegava para mim, o gestor chegava e falava: eu queria recrutar para a posição tal, o que você fazia? Correndo, pega a descrição de cargo, vamos lá, vamos fazer, vamos entregar. Essa diferença para o estratégico você se coloca num lugar de falar: maravilha, mas espera aí, você vai contratar para essa posição, a gente já sabe que tal pessoa vai, né, tá para sair, você olha a estrutura, você pensa, você colabora muito mais porque você está alinhando o que você está fazendo com as iniciativas, as estratégias e os objetivos da organização. Não é simplesmente executar, não é simplesmente fazer. Então, a gente se bota num lugar de aprender e de entender do negócio para ajudar no crescimento, na eficiência da empresa, né? Então, você precisa conhecer o negócio, você precisa ter capacidade de prever as necessidades futuras de talento, ajudar a desenvolver a liderança, né? Acho que a Coru está ajudando nisso, pensar em cultura organizacional. Então, você sai de um lugar de execução para ajudar na tomada de decisão e pensar mesmo em como ajudar a moldar o futuro da organização. Acho que seria meu resumo aqui. Bom, Jean, e aí, você? Lucas, quer que todos falem? Como é que você quer fazer a dinâmica aí? se vocês tiverem pontos para acrescentar, acho que vale todos. Eu concordo com a Mônica. Eu acho que na minha cabeça, eu acho que a pergunta
que eu sempre mantenho, né, e sempre mantive quando eu estive sentada em posições de RH, onde eu cometi todos os erros e atrocidades que qualquer pessoa de RH pode cometer, a pergunta que ficou para mim sempre é: quem ganha por conta do trabalho que o RH faz? Quem se beneficia desse trabalho? Muito provavelmente a resposta rápida que vem na cabeça das pessoas, os funcionários, os colaboradores. Cara, não. Em última instância, quem ganha com o trabalho que a gente faz são os stakeholders dessa organização, que são os clientes, que são os acionistas, que são os investidores, que são quem quer que seja. Então, para mim, o RH estratégico é o RH que está com a cabeça para fora e não para dentro. Para fora no sentido de tudo que eu fizer aqui dentro tem um impacto significativo na estratégia dessa organização para fora. Então, esse assim, só corroborando de uma forma, trazendo de uma outra perspectiva, acho que o que a Mônica trouxe. Para não chover no molhado aqui, Lucas e todo mundo, eu tenho um pouquinho de receio, porque, assim, se eu não for RH estratégico, eu sou RH o quê, né? Assim, operacional, não estratégico, acho que, para mim, eu estou junto com elas, que para mim o principal é assim, você está resolvendo problemas ou você não está resolvendo problemas? O ponto da Mônica perfeito é esse, eu estou fechando vaga, mas não sei nem por que eu estou fechando, eu estou deixando de usar um bom potencial aqui. Se você está resolvendo problemas, é um bom caminho. A segunda pergunta é problema de quem que você está resolvendo, que é o ponto da Lu. Você está resolvendo o problema do RH ou você está resolvendo o problema do negócio? Os dois são problemas, tá? Assim, geralmente banco de horas ou férias agendadas são problemas do RH, tem termos legais, impactos no orçamento, não estou dizendo que não tem que resolver, mas dificilmente alguém no negócio vai falar, pô, você fez um trabalho de redução de banco sensacional. Difícil, tá? Pode acontecer, mas difícil. Agora, você resolve um problema de fechar uma vaga, de tomar uma decisão difícil, de reduzir o orçamento, de aumentar a produtividade, etc., você está resolvendo um problema talvez mais ligado ao negócio. Então, para mim, acho mais do que estratégico ou não, assim, resolve ou não resolve o problema, se resolve o problema seu ou o problema do negócio. E aí, entender essa equação aqui, geralmente ajuda você a saber onde você está gastando a tua energia e teu esforço. Muito bom, legal. Muito bom ouvir assim, as três visões. E aí, eu vou puxar um gancho até a Mônica iniciou a fala outra vez, mas eu vou perguntar para a Mônica especificamente agora. Você falou de se aproximar do negócio, né? Toda vez que você fechava uma vaga, você falou sobre entender do porquê que você estava fazendo, o que você estava fazendo. Como que você acha que essa aproximação pode ser feita, assim, Mônica, da tua experiência? Como é que você tentava desenvolver essa curiosidade pelo negócio e estar mais junto dos líderes? Fazia e estou e faço, né? Porque eu não estou sentada na cadeira de BP, por sinal, estou vendo uma das nossas BPs aqui, Thaís. Não estou sentada na cadeira de BP, mas eu acho que como você, como líder de RH, de people, eu acho, para mim, pelo menos na minha escola, é uma BP para sempre, né? Você está sempre ali no papel de conselheiro, né? Então, isso definitivamente está, no meu caso, no meu DNA. Então, sigo fazendo isso. Primeira coisa, você precisa ter uma compreensão, um entendimento dos objetivos e desafios da empresa, né? Não tem outro caminho. E aí, como fazer isso? Participação, né? Você tá nas reuniões, você entender, se tiver um lugar na sala melhor, mas se não, né, ir atrás de entender estratégia, planejamento, metas, direção. Tem uma questão óbvia de desenvolvimento, eu falei um pouco mais, educação, você tem que fazer cursos, treinamentos, ler, estudar, desenvolver suas próprias competêncies. Eu acho que tem uma questão, quando eu falo de estar nas reuniões, né, mas também uma interação, tem que ter diálogo, você tem que estar ouvindo, tem que estar aprendendo sobre a operação, sobre o desafio, sobre a necessidade, tu tem um papel, acho que muito proativo, né, porque talvez você estar em reuniões pode ser reativo, mas mais proativo. Análise de dados, a gente, né, tá muito claro isso, que o RH vem mudando muito rapidamente e a gente, né, precisa entender o que está acontecendo e para isso você tem que fazer análise, você tem que estudar as tendências de mercado da sua empresa e visita campo. Você tem que estar lá perto, né? Você, quando é uma
pessoa sentada na cadeira de business partner, não dá para fazer isso sentado, isolado. Então você tem que estar perto, você tem que ouvir as pessoas, você tem que visitar, né? E aí, claro, a empresa virtual, ou remota, né? Você vai fazer isso de outra forma, não necessariamente fisicamente, mas quando tem a operação você tem que ir lá, né? E eu acho que é isso. Eu acho que para alinhar o teu trabalho com as estratégias, necessidades de negócio, você tem que estar lá perto, você tem que entender o que está acontecendo, e não tem outra maneira que não estando nos lugares, estudando, né, analisando o que você encontra. Eu diria que é isso, Lucas. Legal. Não, e você falando, Mônica, eu lembrei quando eu estava de BP também na Ambev, né? Todo mundo passou pela Ambev, né, de algum jeito. Não, é impressionante, são as escolas, é a Ambev, é a Abril, dependendo do lugar que você vai, são os abrilianos, tem todas as diferentes... Essas escolas, né? E eu lembro que, assim que eu virei gerente, BP é de uma operação, basicamente. Eu lembro que a meta que eu tinha era, assim, eu tenho que ser o RH que menos fica no computador possível, assim, que você falou de estar em campo, de estar na operação, e principalmente quando você vive uma rotina de operação, né, de uma área de gente e gestão, em que você quer realmente impactar para onde o negócio vai, não tem jeito, né, tem que estar junto do negócio todo o tempo, e como é poderoso também, às vezes, você chegar com aquela análise de dados que o líder, às vezes, da área não fez, e você pergunta um negócio de negócio, pergunta alguma coisa relacionada ao negócio dele, e ele fala, putz, nunca tinha feito essa análise, vou olhar. É super rico mesmo. Legal. E, Gian, queria ouvir um pouquinho de você agora, acho que sobre focos de atuação do BP, né? Acho que conectando com tudo isso que a Mônica comentou, qual que você enxerga que são os principais papéis desse BP do futuro que a gente está falando aqui? Bom, BP do futuro eu não sei, mas eu diria que assim, hoje o que eu vejo bastante, Lucas e turma, assim, do que eu já vivi, já li, já conversei com outras pessoas, para mim o BP, ele, pegando o gancho da Mônica aqui, né, então eu fiquei próximo do negócio, tô exercitando essa competência e habilidade. Aí para mim é como se a gente tivesse uma caixinha de ferramenta, a nossa caixa de ferramenta está ligada à avaliação de performance, engajamento, recrutamento e seleção. Então, a gente tem um mandato com algumas coisas que a gente geralmente é dono ou dona, e essas são as coisas que você pode oferecer, assim, de bate-pronto para resolver os problemas que você tem. Então, se eu vejo um líder que está com um negócio, não está batendo suas metas, putz, ele está com as pessoas certas, como é que ele está avaliando essas pessoas? Como é que está o engajamento desse time? Como é que está o recrutamento? Que vagas estão abertas? Quanto tempo estão abertas? Como é que está o desdobramento de metas? As pessoas foram treinadas? Enfim, tem um monte de perguntas que a gente pode fazer aqui para tentar apoiar o líder. Talvez ele não consiga apoiar do ponto de vista técnico, né? Eu não vou pegar a curva de estoque, ver o ABC, falar, cara, recorta aqui a curva. Aí eu não sou a melhor pessoa para fazer isso. Mas tem outras competências que, de novo, como a Mônica colocou, estudando tudo mais, a gente pode contribuir e ajudar. Então, eu acho que esse é o primeiro fator. O segundo fator, Lucas, ao meu ver, é um fator, eu não sei, eu brinco que a gente às vezes é meio curva de rio, assim, né? Tudo quanto é probleminha vai encostando na gente, assim, na área de gente gestão, de RH. Então, eu acho que a gente pode funcionar muito bem de termômetro. Então, não sei se a gente do RH ganha uma cara mais confiável, eu não sei o que é, mas as pessoas geralmente vêm, procuram a gente, se abrem com problemas super complexos, assim. Então, obviamente, sem expor ninguém, sem falar mais do que é necessário, mas quando você vira para o gestor e fala, putz, olha, eu acho que você está sendo muito firme, muito duro com as pessoas, eu acho que você está sendo muito, você podia ser mais firme, você vai dando um termômetro para a pessoa do que está acontecendo na equipe, isso ajuda ela a calibrar o estilo de liderança, o papel de líder que essa pessoa vem exercendo com os outros, né? Então, acho que de um lado a gente tem uma caixinha de ferramentas importante que a gente pode usar, do outro acho que a gente pode ser um termômetro muito bom, pelo menos nos lugares que eu passei, a gente tinha essa característica que eu brinco de curva de rio, que a gente fica sabendo de coisas que nem todo mundo fica sabendo, a gente pode ajudar a desatar esses nós aqui, fazer as coisas fluírem com mais tranquilidade, com mais naturalidade dentro da área. Total. Não, muito legal ouvir isso. E é curioso, porque eu acho que a maioria das empresas está bem acostumada, pelo menos agora nos últimos anos, com esse papel de PP, né? Mas não é um papel óbvio, né? E acho que vocês que vivem essa experiência já há mais tempo, no começo o pessoal fica meio desconfiado, né? Por que você está na minha reunião? O que você está fazendo? De onde você sabe esse problema? Por que chegou em você e não chegou em mim? Mas é muito poderoso quando a gente se alia com os líderes e consegue resolver. Lucas, eu só fazer um comentário sobre isso, do papel de Claro. BP.
Quando eu comecei também, e na época a gente mudou as estruturas, deixei de ser analista para ser, na época era HR consultant, que é o que depois desenvolveu para ser o BP, né, a gestão, a liderança na época falou, não, vocês têm que ser os RH da liderança. E eu, na época, achei que era um absurdo. Imagina, eu sou RH de todo mundo pode contar comigo. E aí, conforme você vai avançando, você vai concluindo que isso é impossível, que isso não escala. E claro que você, né, vai estar aberto para escutar e tudo, mas o papel, voltando à questão da estratégia, o papel de um BP poderoso é apoiar a liderança, porque é a liderança que escala. Na hora que você ajuda 10 líderes, você está ajudando 100 pessoas. Você não vai conseguir você mesmo ajudar as 100 pessoas. Então, a gente foi ao longo do tempo, inclusive, criando estratégia para... E aí isso é talvez um pouco... algumas pessoas podem interpretar mal, mas fazer estratégia, porque eu não podia falar de carreira com todo mundo, não dá tempo. Então, botava 2 horas por semana, quem quiser falar de carreira, fala comigo, é esse horário, porque o resto do tempo você tem que trabalhar para a organização como um todo. Só queria fazer esse comentário, porque eu acho que é um pouco isso. A gente tem que ajudar a liderança, e aí sim você ajuda o resto da empresa, né? Sim, super. E conecta muito com o papo da semana passada, que a gente estava falando de desenvolvimento de liderança. O papel do RH nesse desenvolvimento de liderança é fundamental, né? E nesse trabalho mais de coach, às vezes, né? Não é no programa de treinamento e desenvolvimento. Muito bom. Lu, e aí você contou pra gente aí que BP foi um negócio que mudou seu jeito de ver ali a área de... Gente, eu queria que você dividisse um pouquinho com a gente, acho que erros e acertos nessa tua trajetória, nas tuas passagens por BP. Mas quantas horas a gente vai ter aqui para os erros? Vamos lá. Eu vou começar pelos erros, até porque eu acho que foram eles que me ajudaram a aprender um montão de coisa, assim, sem sombra de dúvidas. Acho que o primeiro erro que eu cometi, não só na cadeira de BP, mas eventualmente também quando eu assumi a primeira cadeira de RH, foi achar que eu deveria entregar pautas de RH. Que eu deveria ficar com a minha energia concentrada em entregar as temáticas de RH, aquele playbook que a gente está super acostumado, recruta, desenvolve, retém, faz entrevista de desligamento, descobre o que aconteceu, pesquisa de clima. Então, esse erro eu cometi, e eu cometi ele provavelmente mais de uma vez. Muito naquela teimosia de, não, mas eu sou RH, afinal de contas, é isso que eu tenho que entregar. Então, esse, sem dúvida, foi. Um segundo erro que eu cometi muitas vezes foi colocar o RH num lugar de desconforto dentro da organização quando eu assumi premissas não baseadas em dados. Eu acho que talvez uma habilidade muito necessária quando a gente pensa em RH é a nossa capacidade de analisar dados e gerar insights a partir dos dados que a gente gera. Esses dados, obviamente, eles podem ser quantitativos, eles podem ser qualitativos. O mundo ideal é quando a gente conecta as duas coisas. Os dados quantitativos, eles nos dão um caminho, os dados qualitativos, eles endossam, de alguma forma, aquele caminho que o dado quantitativo deu. Todas as vezes que eu ignorei o dado quantitativo por qualquer razão, deu muito errado, e eu coloquei o RH num lugar de premissa. Quando a gente vai para esse lugar de premissa para o negócio, a verdade é que a gente vai enfraquecido. Né? Então, acho que parte do que eu acredito muito do papel do BP é se cercar dos dados qualitativos, porque ele está ali junto das pessoas, se munindo de um monte de informação, mas trabalhando junto com a área de People Analytics, com a área de dados da empresa, o que quer que seja. Então, acho que esses 2 erros, para mim, eles são bem marcantes. Agora, acertos, né? Eu acho que, por ter errado isso, eu acho que o meu maior acerto foi dedicar sempre 70% do meu tempo para pautas de negócio e só 30% para pautas de RH. Quando eu sentava na mesa de negócio e eu tinha bagagem para discutir negócio, quando eu levava os temas de RH doloridos, aqueles que a maioria das organizações eles não querem ouvir,
o ouvido ele abria diferente, porque afinal de contas eu estava ali entendendo do negócio. Então, quando eu trazia aquilo de alguma forma estava conectado com a dor do negócio. Quando eu investia meu tempo, a maior parte dele, para entender de negócio, eu delegava a parte de RH orientada e com contexto para o time executar o RH com contexto alinhado com o negócio. Então, além de fazer isso, é dar autonomia, né? Então, e quando eu falo isso na cadeira de BP, tem um quê de o BP, ele é o grande mediador, né? Ele está ali no meio, mediando o que está acontecendo no negócio, mediando o que deveriam ser as prioridades das áreas de expertise para que elas entreguem o que é melhor para a companhia. Então, eu acho que o BP ele precisa investir a maior parte do tempo falando o idioma do negócio. Então, eu me lembro na minha primeira cadeira de BP, eu ia para a reunião com a operadora, o nosso negócio era com a operadora de celular, assim. E eu ia para a reunião do jurídico, eu ia para a release de produto, eu ia para a reunião de tecnologia, eu ia para a reunião comercial. Quando eu chegava, as pessoas olhavam e falavam, o que que essa menina do RH tá fazendo aqui? Tipo, ela se perdeu, caiu nessa reunião totalmente perdida. Mas isso foi realmente me ajudando a entender, por exemplo, cara, quais eram os desafios que os líderes que iam lá para frente, né? Quais eram os desafios que eles enfrentavam? Quais eram os skills de negociação que eles não tinham para fazer aquele negócio gerar a receita que a gente precisava naquele contexto? O que de tecnologia era demandado? E se eu olhasse por uma perspectiva de pipeline, eu não tinha dentro da minha organização e eu precisava fazer isso acontecer. Então, eu acho que esses são um pouco alguns exemplos. E eu acho que o último acerto, assim, o BP tem que ter uma capacidade de leitura de cenário que talvez nenhuma outra posição dentro do RH precise ter. Na psicologia, desculpa, eu vou espirrar, gente. Na psicologia, a gente chama isso de suspensão fenomenológica. É você sair da cena, ainda que você esteja inserido na cena, e conseguir capturar o todo. O BP precisa muito ter essa capacidade. Acho que é isso. Muito bom. Teve um negócio que você falou, Lu, e eu me identifiquei muito de alguns RHs que passei. A gente tem um curso de dados que na primeira aula, a gente fala muito sobre, normalmente, o pessoal do negócio, enfim, as empresas estão na moda falar, assim, de virar data-driven, né? Ter um data-driven decision making. Então, você tomar decisão baseada em dados, beleza. Só que a tua fala sobre como a gente pode usar o qualitativo para ir atrás dos dados, né, linka muito com o negócio que a gente fala nessa primeira aula, assim, apesar do curso se chamar isso, porque aí vende mais, a gente fala assim, cara, vocês deveriam ser menos data-driven decision making, mais decision-driven data collection. Então, tipo, da decisão que você precisa tomar, do problema que você sabe que você precisa resolver, vai atrás e coleta os dados, porque aí isso vai te embasar e provavelmente você vai conseguir ter uma argumentação e, de fato, resolver o problema, né? E também, né, a gente cai numa armadilha hoje de que tudo é dado, a gente tem dado de tudo o tempo todo, a gente fica meio mergulhado ali, afundado, e não sabe para onde olhar no final do dia, né? E achei bem poderoso esse negócio que você falou do RH que vai atrás dos dados, que se embasa, mas ele vai atrás dos dados já com a dica, né, com a pista, né? Ele sabe que aquele gestor está dando problema, então ele vai atrás dos dados daquele gestor, daquela área, daquele time. Muito legal. Muito bom, legal. Gente, eu queria ver um pouquinho de vocês, tipo, a gente pode começar, sei lá, talvez com a Mônica, e se vocês quiserem contribuir depois, outras pessoas também, vai ser super legal ouvir. Assim, tem um sentimento, e aí acho que até linkando com a fala da Lud agora, de que, bom, o BP tem que ir lá junto com outras áreas de people e tentar resolver o problema, e se munir de informação e desenhar as estratégias e resolver os problemas do negócio. E às vezes parece que a gente, BP, está se metendo em tudo, né, em todas as áreas, e tá tipo, olhando tudo e às vezes não olhando nada profundamente, assim, e aí às vezes isso até conflita com as outras áreas de people, né, tipo, não, por que esse BP tá fazendo aqui, tá cuidando desse assunto que é meu, dos treinamentos de desenvolvimento, qualquer coisa assim. Como que vocês acham que a gente lida com isso, assim? Se quiser começar, Mônica, depois queria ouvir mais de algum de vocês. Excelente pergunta. Eu quando fiz a minha primeira entrevista na Log com o Fabian, que é o
co-founder, ele me perguntou, você é BP, né? Exatamente o que é uma BP? É difícil até para você que tem a carreira toda na área de BP definir o que é, né? Ela não é tão óbvia quanto outras áreas. Você fala, bom, eu faço isso. Então, esse conflito que você está trazendo, e assim, gostei muito também do que a Lu falou, ele existe, ele é dado, né? Então, resolver isso é parte, né, do desafio que a gente tem na gestão do time de people. Então, primeira coisa, eu acho que você tem que realmente conseguir definir responsabilidades e prioridades, né, para fazer essa, né, e como fazer isso. Então, definir papel claro, né, definir quem tem que responsabilidade, e eu vou até te dizer, isso não é só de BP, eu vejo isso acontecendo em outras áreas, né, agora a gente está vendo o People Analytics super atuante, e em alguns momentos fica ali, quem faz o quê, né? Então, essa definição de papéis, ela ajuda muito na resolução de conflito, né? Para a gente evitar ao máximo essa sobreposição de função e é onde as coisas ficam complicadas. Obviamente, depois a comunicação, né? Os canais de comunicação que sejam claros, frequentes, das áreas né, especificamente aqui na tua pergunta de BP com desenvolvimento, reuniões também, mas a comunicação não é só na reunião, você tem que ter as duas coisas acontecendo, reuniões periódicas, né, para a gente ir lá discutir progresso, desafio, alinhar a estratégia, conseguir manter isso. Priorização das tarefas, né, assegurar que a gente está garantindo que as atividades mais críticas que são as priorizadas, para evitar né, que naquela confusão você não entrega, que é impossível. E a mais importante de todas essas têm um objetivo, que é o foco no cliente, né, interno, né, o teu cliente, porque no fim do dia, e acho que, né, ouvindo vocês, isso é super importante, a posição de BP é quem está mais perto do negócio. Então, você tem um papel de trazer informação e levar, né, é um pouquinho... não é menino de recado, mas é um pouco isso, de fazer essa ponte, porque é outro modelo, mas se todas as áreas especialistas estão lá perto do negócio, quem é que está fazendo o trabalho, né? Quem é que tá, né? Em que hora que você vai? Então, o papel do BP tem esse papel de traduzir, né? Então, ajudar as outras áreas, né? BP serve como esse parceiro estratégico, trazendo essa informação para que a gente faça, né, priorize corretamente e tudo isso. Então, todas essas coisas eu acho que ajudam no sucesso dessa relação. Acho que muito legal. Muito bom. Gente, antes de eu abrir para vocês fazerem perguntas, queria ouvir do Gian, se quiser também complementar um pouco do que a Mônica trouxe, mas eu queria perguntar, você passou por várias empresas diferentes, e, bom, a gente ouviu um pouquinho dos erros, acertos, o que é o papel, como que a gente deveria se comunicar, mas, assim, você enxerga que o papel de BP muda estruturalmente, assim, dependendo do desafio que você foi encontrando ao longo da tua trajetória, ou não? A base era mais ou menos a mesma coisa, os insights eram os mesmos? Cara, eu acho que muda sim, Lucas, porque se pegar tudo que a gente está falando aqui, a gente reforçou muito o ponto de você estar conectado com o negócio. Tem um monte de teoria que fala que a forma de você liderar e conduzir um negócio também muda de acordo com o estágio, etapa e momento que o negócio está vivendo. Então, você tocar um negócio que está nessa direção, embicando para baixo, o avião caindo, é um contexto. Pega qualquer CEO, pergunta isso, que ele vai te falar, não, aqui é um cenário. Pega o negócio que está crescendo, outro contexto. Pega o negócio que é enorme e precisa se reinventar, outro contexto. Pega um negócio que não existe, está começando do zero e você precisa consolidar no mercado, outro contexto. Então, assim, cada negócio é um contexto diferente. Se você não se adaptar para isso, eu acho que você também não está fazendo bem o seu papel e, portanto, não está conectado ao negócio e, portanto, não está fazendo bem sua função de business partner. Então, assim, trazendo isso para a nossa prática do dia a dia. Negócio, eu já tive empresas que todo ano, depois de trabalhar arduamente 12 meses, a gente tinha vendido 3% a menos. Então, assim, né, eu trabalhei 3% a menos. Nesse contexto, você vai ficar com uma discussão super filosófica sobre treinamento, sobre investimento, assim, não me entendam mal, talvez seja o caso, mas provavelmente não é a prioridade número 1, número 2 ou número 3 do que precisa ser feito ali naquele negócio, assim, você vai ter que fazer alguma reestruturação, uma revisão do cenário, tudo mais.
E a recíproca é verdadeira. Você está num negócio que está super digital transformation, mudando de direção, etc. Putz, se você economizar R$ 1.000 para lá ou para cá, talvez não seja o grande foco. Você precisa treinar as pessoas para esse novo skill set, competências, enfim, um conjunto de habilidades que elas vão precisar ter. Então, não é o princípio para mim não muda, mas o como você entrega esses princípios muda diametralmente de acordo com o que você tá vivendo e está fazendo. Só um parênteses, Lu, acho que você engrandeceu a conversa com essa suspensão fenomenológica, não sabia nem essa palavra, estou com dificuldade aqui para anotar ela. Anota, Vou depois lançar tá isso com numa reunião. fenomenologia e tudo. Eu amei. Eu vou lançar isso numa reunião, tenho certeza que vamos jogar para cima aqui. Vamos falar, pô, esse daí sabe tudo, não? Adorei, Lu, de verdade. Faz todo sentido que você... Eu tô brincando, mas faz todo sentido o que você falou, só não sabia o nome técnico aqui. Ô, Lucas, eu acho que tem, assim, eu concordo 100% com o Gian. Eu acho que eu acrescentaria um outro elemento, assim, só que ele é externo e ele não é controlável, que é o dinamismo do mundo que a gente está hoje. Então, indo para o extremo, ainda que o papel do BP ele fosse o mesmo em todas as empresas, independente do desafio, existe um cenário externo que naturalmente vai fazer com que o papel do BP ele tenha que se alterar, dependendo do contexto que ele está vivendo externamente. Então, para além do que acontece dentro, tem uma dinâmica de fora que também interfere na maneira do BP atuar. Perfeito. Muito bom, gente. Essa conversa eu tô achando muito rica também. Já anotei várias coisas aqui. E, Lu, obrigado aí pelos conceitos. Gente, queria abrir um pouquinho para vocês perguntarem agora, né? Não vou ficar monopolizando todas as perguntas. Acho que esse espaço é super importante para vocês trazerem dúvidas, questionamentos. Quem quer começar? Vai, sempre tem um desinibido aí que levanta a mão primeiro. Júlia. Sendo da cor, eu acho que eu tenho a obrigação, não, tô brincando. Gente, vocês falaram muito do papel estratégico, né, de olhar, acho que a Lu falou muito, de olhar muito mais para o negócio do que para o RH, Lu, saudades, se limitar a isso. Mas eu acho que talvez seja um desafio é fazer essa transição, né, então a gente foi especialista a vida inteira, fiquei olhando ali para minha área, como que eu construo os meus projetos. E aí, de repente, eu tenho que virar uma chave e falar assim, não, agora eu tenho que parar de ser especialista e olhar para o negócio. E para mim, a grande questão é como que eu faço essa virada de chave, né? Como é que eu chego lá? Porque eu entendo que eu tenho que chegar, só não sei o caminho. Eu não sei se alguém vai responder, mas eu acho que essa pergunta, ela ressoa dentro de mim, muito forte, porque o RH... E eu sempre brinco que eu até posso falar mal do RH porque eu tenho lugar de fala, então, mas ninguém pode. O RH, a gente tem uma mania péssima de trabalhar cilado. Na grande maioria das vezes, assim, é a caixinha do recrutamento, é a caixinha do desenvolvimento, é a caixinha de compensation, é a caixinha de people analytics. Raramente, acho que hoje está melhor do que era no passado, mas no geral essas áreas elas se comunicam muito pouco. E a verdade é que a gente vai ficando muito profundo e muito especialista numa coisa. Então, assim como o silo, da onde eu olho, é o começo do fim de eficiência de qualquer organização, o silo no RH, ele é o começo do fim de você conseguir atuar da maneira mais estratégica possível. Então, quando você assume a cadeira de BP, essa transição, ela precisa acontecer com fluidez, porque você vai precisar perpassar todos os subsistemas a todo momento. Então, se você já faz o exercício aí, gente, quem tem uma caixinha especialista que está aqui sentado, já sai da sua cadeira especialista. Acho que a Ju trabalhou comigo, acho que ela vai lembrar. A gente fazia muitos projetos que eram cross-funções de RH. Justamente para evitar a coisa do eu entrego uma caixa para o próximo executa aquela caixa que entrega a caixa para o próximo. Como é que a gente constrói uma estratégia fluida, que as coisas perpassam e eventualmente se sobrepõem, justamente para que na hora que você faz a transição para o papel de BP, não fique esse buraco.
Então, eu acho que a dica que eu daria aqui é: sentou numa cadeira especialista, o que você pode fazer para conseguir circular nos demais subsistemas de uma maneira mais fluida? Mas acho que Jean e Mônica devem ter coisas melhores, talvez, para contribuir aqui. Não, melhor de jeito nenhum. Excelente o que você falou. Inclusive, tem umas pessoas da Log aqui, elas vão concordar que uma das coisas que eu falei e venho falando e repito sempre é a nossa área de RH chama People, é One People, porque essa tendência de você criar uma subcultura, ela existe, ela é humana, o meu grupinho, a minha galera, então a gente faz nosso happy hour, a gente faz a nossa celebração de aniversário, toda hora vamos fazer todo mundo, porque são pequenas coisas, e eu acho que a liderança tem um papel super importante aqui. Na hora que a gente começa, nós versus eles, é o início do fim. Eu não podia concordar mais. Mas eu queria fazer uma analogia, Júlia, que eu não acho que essa situação, essa experiência de fazer essa virada é exclusiva de people, de RH. Eu diria até mais, qualquer pessoa que vira gestor passa por isso. Então, eu era um ótimo contribuidor individual, eu fazia meu trabalho maravilhosamente bem, eu vim sendo promovido graças a isso, e aí um dia me pedem para fazer uma coisa que não era aquilo. E aí eu viro gerente, aí, cara, eu aprendo como lidar com as pessoas, né? Aí eu viro diretor, aí eu já sou gerente de gerente, né? Já tenho E aí depois você vira VP, e aí eles esperam outra coisa de você, ainda diferente do que você fazia. Então, assim, eu acho que na carreira, para as pessoas que têm esse desejo, essa ambição de crescer, você vai fazer isso muitas vezes, e essa é uma das viradas. E aí não tem muito jeito, você tem que aprender, aí vamos lá, 70, 20, 10, aprender com os outros, aprender experimentando. Não tem caminho mágico, nem pílulazinha para tomar, a gente vai errar, como a Lu acho que falou muito lindamente, a gente vai errar, idealmente acertar mais do que errar, né? Mas a gente vai errar e às vezes erra a mesma coisa, mas é um pouco isso. A única maneira de você não passar por isso é você ficar no conforto ali do teu espaço, e aí você não cresce. São escolhas. Tem pessoas que falam, eu não quero ir para o próximo passo, não é para mim, e tudo bem. Conheço várias pessoas que falam isso, mas as que querem crescer vão ter que passar por isso, e cada um vai aprender a tua estratégia para superar esse degrau que é um pouco maior do que a tua perna, às vezes. Excelente. Sandra, quer complementar, Jean? Vai lá, antes da Sandra. Só dois pontos super rápidos aqui. Primeiro, a gente às vezes pensa em termos absolutos, né? Tipo, sim ou não, mas geralmente são contínuos. Então, dificilmente você é ou não é próximo do negócio. Provavelmente você está fazendo algumas coisas e não está fazendo outras. E aí, acho que esse alinhamento com o teu parceira de negócio é importante, porque você nunca vai conseguir fazer tudo que a gente está falando aqui, né? Assim, é muita coisa, teu horário é limitado e tal. Mas escolher, e acho que esses pequenos passos para ir na direção correta, que estejam alinhados com o parceiro ou parceira de negócio, é o mais fundamental. É só contribuindo aqui. E já não é só que você não tem tempo, a gente tem as nossas preferências e facilidades. Então eu faço a lista toda, claro que você não vai ser bom em tudo, então vão ter as coisas que você vai ser mais fácil para você e mais difícil, e aí, bom, voltamos para a questão da diversidade, não aqui, mas em todos os fóruns que a gente está, que é como é que você se cerca de pessoas que vão te complementar, né? Bom, Sandra mandou aqui no chat, vou fazer a pergunta, Sandra, mas se você quiser complementar, fica à vontade. Então, ela perguntou assim, quais que vocês consideram que são os maiores desafios aí dessa posição de BP? Quem quiser começar? Cara, eu vou falar o que eu vivi aqui, tá? Não tem teoria aqui não, Sandra. Eu não lembro se foi a Lu, a Mônica comentou o negócio de definir, eu também anotei aqui de responsabilidade, acho que foi a Mônica que falou de responsabilidades e papéis. Na minha experiência, esse é o maior desafio. Coisa que eu mais vejo acontecer é você não combinar o jogo. Aí você faz um baita de um trabalho, você reduz o turnover pela metade, não sei o que, puto trabalho fenomenal. Aí chega no final do ano e fala assim, tá, mas o orçamento você cresceu. Você não treinou as pessoas do jeito que eu queria, o engajamento caiu, qualquer coisa. Porque como a gente, diferente de uma área de vendas, que assim é meio um pouco mais claro, né? No final do dia tem um número de vendas lá que eu tenho que entregar, uma margem que eu tenho que entregar. Em gente de gestão, a sensação é que tem tantas coisas diferentes, se você não combinar muito bem o jogo,
sabe? Para quem não sabe onde quer chegar, qualquer lugar tá bom. E aí a gente cai nessa armadilha. Então, na minha experiência, assim, sem nenhuma base teórica aqui, mas prática, eu acho que um dos maiores desafios do BP é combinar bem o jogo. Depois que a gente combina, geralmente a gente é bom, a gente faz aquilo acontecer. Mas se a gente não combina, puta, a chance de frustrar a expectativa depois no final com relação à linha de chegada é enorme. Mas o Passar e Mônica e Lu devem ter outras experiências legais. Eu concordo, Jean. Acho que, para além desse elemento de definição, eu acho que tem o quê de. A área de HRBP, para mim, ela é a mais difícil dentro da estrutura de RH para você medir e demonstrar impacto. Né? É difícil você desenvolver métricas claras que, de fato, avaliem o sucesso do papel do HRBP. Você consegue avaliar o impacto em recrutamento, você consegue avaliar o impacto em desenvolvimento, você consegue avaliar o impacto em estrutura salarial, mas o impacto de HRBP, ele é difícil de mensurar. Então, quando você vai fazer, que é um pouco, acho que a pergunta é da implementação dessa área, por ser difícil medir e demonstrar impacto, vai exigir desta organização que toma a decisão de implementar uma área de HRBP uma mudança cultural muito forte sobre qual é o papel do RH. Né? Porque sai do papel do entrega processos de RH e passa para o papel do RH é parte do negócio, coexiste junto ao negócio e como outcome entrega processos de RH. Então, eu acho que esses dois elementos, quando eu penso em implementação, eu acho que eles são os dois desafios que me vêm mais forte na cabeça. E aí, Lu, em parte porque eu, pelo menos, dias que eu saio realizada do trabalho, muitas vezes eu influenciei alguma decisão e não necessariamente o mérito é meu. Eu até falo isso, eu falo, a gente em RH, você tem que estar feliz em ser backstage, né? A gente, claro, você vai lá, vai apresentar, mas você dá muitas mais notícias e nem sempre são boas notícias. Então, a gente não está lá para brilhar, a gente está lá para ajudar os líderes a brilharem. Então, é isso, você sai realizado e isso não necessariamente está lá, né? Eu ouvi isso uma vez e achei que é arte e ciência, tem um pedaço aí que é arte. Então, o que eu diria, não sei se é exatamente o maior desafio, mas é quase que um conselho, para mim, para você ser bem sucedido na cadeira de BP, você tem que estabelecer uma relação de parceria e de confiança com a liderança que você atende, que você trabalha junto. Não tem outro caminho. Se você não gosta da liderança, a liderança não gosta de você, você não vai a lugar nenhum, porque é isso, é uma parceria, onde você está lá, a gente falou aqui, você traz insights, você traz informação, você traz com muita delicadeza, porque, né, às vezes a gente fica ali no papel, até, as pessoas vêm confidenciar coisas, eu até falo, bom, eu na cadeira de RH não estou aqui, não sou amiga, ninguém vem na sala de RH te contar um negócio, porque, né, as pessoas podem até, inclusive, às vezes, tentar te usar. Então, você tem um exercício aí muito delicado de como é que eu faço para o bem do negócio, né? Como é que eu faço qualquer coisa que eu estou fazendo para o bem do negócio. Então, para mim, essa relação ela é muito crítica, porque se você não tem isso, você vai virar tirador de pedido. As pessoas vão te pedir coisa para você fazer. E não é isso que a gente está se propondo. A gente está lá para realmente ajudar numa missão. Mas eu concordo, tudo que vocês falaram acho que é brilhante, é duro ouvir, mas é um fato, não é super, né, não é uma área com métricas claras, mas eu concordo muito com o Jean e falar, vamos combinar um jogo, então você estabelece metas, acordos, você pode chamar do que for, porque senão no final você não consegue medir muito bem. Excelente, muitos insights muito legais. Gente, eu queria caminhar aí para as últimas perguntas, na verdade, queria fazer uma pergunta de encerramento e ouvir um pouquinho de vocês. Acho que hoje, principalmente pós-pandemia, né, um monte de coisa acontecendo nos últimos vários anos aí de futuro do trabalho, de pessoal remoto, desafios de conexão, que não eram os desafios que a gente tinha antigamente, sistemas de gestão mais ágeis, metas que mudam mais rapidamente. E aí eu queria ouvir um pouquinho de vocês, como que vocês acham que são bons jeitos da gente se preparar nessa posição de BP para isso, né? Vocês falaram um pouco de conhecer do negócio, isso tudo, acho que
tá bem claro, mas com esses desafios eu acho de mais agilidade, mais velocidade, menos proximidade, que a posição do BP de alguma forma exige de uma forma muito forte na rotina. Não sei, quem quer começar? Mônica, Lu, Jean? Bom, eu vou começar, Lu. mas Vai lá. vai, Lu, vai. Pode ir, Mônica, pode ir. Não, eu ia falar, na verdade, quando a gente fala de futuro do trabalho, que já não é mais o futuro, é o presente, né? A gente está passando um desafio bem difícil agora, né? Que antes era muito claro. Você vai ao escritório todos os dias, né? Aí, uma boa parte das pessoas, não todo mundo, isso também tem que ficar muito claro, muita gente continuou no presencial. Eu trabalho numa empresa de logística, então teve gente que passou a pandemia inteira entregando o pacote. Então, né, quando eu falo, qual é o seu modelo? Gente, como assim qual é o meu modelo? São todos, né? E tem gente que foi para o remoto que não volta mais, e tem o híbrido, e começa uma pressão dos executivos em geral, dos tomadores de decisão, que eles querem as pessoas de volta para o escritório. Claro que tem as empresas que são, mas, né, o dinheiro está na Faria Lima, gente. A gente, nesse país, é isso. E a Faria Lima é conservadora. Então, a gente está agora num momento que é isso, né? A gente tem que fazer. O que as pessoas querem? Quais são os impactos de fazer mudança aqui? Porque não é óbvio, antes era. Agora a gente está, né, durante a pandemia, talvez, né, também ficou claro quem é, quem não é, e agora a gente está num jogo. E a tendência, eu acho, um pouco otimista, que a tendência é a gente voltar para mais parecido, não vai ser igual, mas uma pressão maior para as coisas irem, né, para um caminho. Eu acho que nunca vai voltar a ser o que era, mas então eu acho que é isso. O papel de BP aqui é fazer viver nessa ambiguidade, aconselhando o business do que a gente ouve das pessoas, para a gente conseguir fazer o que é melhor para a empresa, não o que é melhor para esse executivo, não o que é melhor para as pessoas somente, para o conjunto. E a resposta não é uma única, né? Então eu acho que a gente estava observando isso. E aí a outra coisa que não podemos parar de pensar e falar é a velocidade. A gente não comentou aqui, mas a velocidade com que a inteligência artificial está mudando todos os papéis para todo mundo. A gente tem que fazer uma live sobre isso. Coru, assim, não é há um ano atrás, há 3 meses atrás. A gente está sendo atropelado, está sendo muito interessante. Eu estou amando viver isso, porque eu acho que a gente está igual quando eu, mais velha que a maioria aqui, via a internet chegar no trabalho, né? Quando eu comecei no estágio, não tinha acesso à internet, era rede fechada. Para o que a gente viveu, a gente está vivendo uma transformação violenta, que eu acho que vai mudar tudo que a gente faz, e vai ser maravilhoso para quem embarcar na jornada. Para quem não embarcar, as pessoas, eu acho, vão ser atropeladas. Eu acho que eu ia falar exatamente isso, assim, só complementando, né, a Mônica. Acho que o papel do BP nesse futuro do trabalho, para mim, ele tem um quê de ser um facilitador na integração dessas novas tecnologias e ferramentas, que elas vêm muito com esse quê de aumento de eficiência e produtividade, inovação e uma série de coisas, mas naturalmente, quando algo muito disruptivo entra no mercado de trabalho, exige um processo de gestão de mudança, de construção de resiliência, que eu entendo que é o papel ideal para a posição de HRBP assumir, né? Ser o grande mediador desses múltiplos movimentos que vão acontecer. Porque está falando de tecnologia, junto com tecnologia, a gente está falando de N formatos de trabalho, flexível, não flexível, híbrido, remoto, presencial. Eu gosto muito do conceito de nuvem de talentos. A verdade é que a gente as organizações são grandes átomos que vão sendo plugados N formatos de trabalho. A gente tem um núcleo central, que provavelmente são aquelas pessoas que vão trabalhar full time, 44 horas semanais. No contexto presencial, provavelmente são as embaixadoras e mantenedoras daquela cultura organizacional. Depois a gente vai trazendo para dentro dessa equação N outros formatos. Junta isso com tecnologia, é difícil. Então, o papel do BP realmente é ser esse mediador
dessas novas mudanças. Portanto, pensando em habilidades, né, importantes para esse papel do BP do futuro, pensamento crítico é super importante e aprendizagem contínua. Eu acho que o BP, ele está numa zona, nesse futuro do trabalho, ele vai ficar numa zona de desconforto por algum tempo, até que a gente entenda o que é esse futuro mesmo, um pouquinho mais lá na frente. Mas a aprendizagem contínua vai ser um elemento super importante, estar aberto a novos contextos e novos formatos. Então, aquela coisa endurecida de convicções, talvez para desse novo lugar não funcione mais tanto. Do meu lado aqui, a gente está no tempo aqui, não quero estourar muito não, que sei que todo mundo está cheio de coisa para fazer. Tem um negócio que um cara chamado Josh Bersin, que acho que quem não ouviu falar, vale a pena dar uma pesquisada nesse cara aí, um papa do RH, mas ele fala o seguinte: toda palestra que eu vou, as pessoas me perguntam qual que é o futuro do trabalho, se vai ser presencial, se vai ser remoto, como é que vai funcionar, e ele conta, né, que ele responde sempre do mesmo jeito, ele fala assim: que problema que você quer resolver? Porque não adianta falar que tem uma solução, a Mônica falou bem aqui, tem de tudo coexistindo, e assim, se você é uma empresa de logística, cara, sim, você vai ter que vir trabalhar, provavelmente, né, se você é um médico, tem coisas que vão requerer que você esteja aqui. Então, se você começar perguntando que problema você quer resolver, talvez fique mais fácil responder se é melhor estar híbrido, se o futuro do trabalho é para a esquerda ou para a direita, tudo mais. Não vai ter uma resposta, e é isso, de novo, é o Josh Bersin que fala, não tem uma resposta one size fits all, um modelo para todo mundo. Então, eu só acrescentaria esse ponto aqui. Muito bom, gente. Muito rico esse bate-papo. Acho que foi muito legal. Não deu tempo de todo mundo fazer as perguntas, e aí eu queria ver se vocês podiam deixar contatos de alguma forma, LinkedIn, e-mail, celular, sei lá, qual que é a melhor forma de contactar vocês. E não sei se vocês querem deixar algum recado final, mas, putz, foi muito prazeroso, pelo menos para mim, poder ouvir um pouquinho, trocar, absorver tanta experiência, tanta troca de conhecimento bacana. Se vocês puderem deixar os contatos, talvez no chat, e não sei se alguém quer deixar um recado final aí, vocês falaram bastante, mas... Eu acho que do meu lado eu queria agradecer. Eu acho que esse é o tipo de assunto que eu acho que nos tira, né, do dia a dia de RH. Eu acho que a gente tem que pensar, olhar sempre para frente, pensar sempre qual é o valor que a gente quer aportar para o negócio. Enfim, esses assuntos me brilham muito os olhos. Estou deixando meu LinkedIn aí, funciona super bem. Quem quiser conversar, estou 100% à disposição. E obrigada, Samuca, pelo convite, Júlia, Imagino que é isso. Lucas, obrigada pela mediação aí. Galera, muito obrigado. Obrigado, Lu. Obrigado, Jean, Mônica, pelo tempo de vocês. Com certeza vou acionar em algum momento aí, fazer um novo convite. Obrigado, foi maravilhoso. Lucas, obrigado pelo seu tempo também. Pessoal, vai ficar gravado. Então, semana que vem já está no nosso canal do YouTube. Eu disponibilizo na nossa comunidade. E quem quiser fazer um novo bench, tiver algum tema, pode me chamar, que eu coloco aí na agenda para engrandecer ainda mais aí os papos da nossa comunidade. Então, um abraço, um beijo para todos e todas. Muito e obrigada. até a nossa próxima live. Tchau, Obrigada, tchau, tchau. gente. Tchau, tchau.